Olá. Olá. Olá, Davi. Tudo bem, Davi? Vem falar oi pro pessoal aqui, vem. Vem falar oi pra todo mundo aqui, vem. Fala assim, ó, oi. Oi. Viu? Oi pra todo mundo. Tudo bom? Boa tarde. Esperando a Carol entrar, deixa eu ver se ela já tá aqui. E me diz aí, da onde que vocês são? Ah, o Davi é fofo, né? Da onde que vocês são, pra gente bater um papo um pouquinho. Ah, chegou. A gata garota. Deixa eu estar conectando aqui pra gente poder conversar com ela. Olha, eu tô aqui sentada na sala para poder fazer a live, né? Porque tem que tomar conta do Davizinho. Essa é a famosa gata garota. Ah, muito obrigada, gata garota. Então, Carol, tudo bem? Tudo bem, vamos Bom, lá. Vamos ver se é a um gente consegue. prazer ter você aqui na live. Depois de tanto tempo a gente tentando organizar uma live, a gente nunca dizia que tinha tempo, não é? E agora a gente tem tempo para tudo. Eu, por exemplo, estou fazendo live até todo dia. Então, assim, fala aí pra gente quem é a Carol, o que que você faz, por que você está aqui. Vamos lá, então. Eu sou a Carol, né? Ana Carolina, mas vira Carol. A gente já se conhece há alguns anos, né, Paula? Amigas de muitos anos, temos muitas histórias juntas. Mas, independente disso, a gente sempre tentou traçar um projeto aí em comum. E aí, finalmente, acho que tudo vem no momento certo. Hoje, o nosso objetivo principal, e essa página da Paula, de vez em quando vai sair Paulinha, tá, gente? É normal. Ai, meu Deus, força do hábito. Força do hábito. Essa página dela, eu sei que engloba muitas mães, donas de casa, né? Tem um público muito diverso, mas eu acredito que seja um público que está em home office. Que nesse momento está sofrendo, né? Com essa situação toda. A mídia que a gente usa é uma possibilidade de divulgação do nosso trabalho, claro, mas hoje, mais do que nunca, assim, não é só esse o nosso objetivo. Realmente, o intuito dessa live é prezar pela saúde mental. Como profissional e com a prática que eu tenho visto nos atendimentos online, que aumentaram consideravelmente nesse período, está sendo muito perturbador para as pessoas. Isso tem me preocupado muito, né? E aí a gente decidiu, então, falar sobre o assunto. Como lidar com isso agora, né? E você é formada em quê, Carol? Então, vamos lá, minhas formações. Isso. Eu também vou falar Carol, tá, gente? Sem problema. Não conheço essa menina como Ana Carolina, nem Carolina. É Carol. E pronto, acabou. Carol. Bom, minha primeira formação é em pedagogia. Depois eu fiz psicopedagogia, depois psicologia e, por último, uma formação em neurociência. Uau! Isso eu não sabia, não. Pois foi a última agora. Aham. Atualmente atuo na área clínica, sou psicóloga, atendo muitos pacientes com autismo, mas atendo crianças, jovens e adultos, né? Eu foco o público em geral. E gosto muito de cada área traz uma peculiaridade, assim, uma coisa muito própria. E eu gosto. Então, hoje eu tenho um consultório aqui meu e alguns Fica em Nova atendimentos Iguaçu, né? Nova Iguaçu, Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. E na no Barra Rio de também você Janeiro atende. e na Na Barra da isso. Tijuca, né? Na Barra da Tijuca, isso aí. Tá? Certo. Mas o foco mesmo, o forte, é mais em Nova Iguaçu e tem os atendimentos online, que aí vai para todo o Brasil. E é o que mais você está fazendo agora, não é? Nesse Dando continuidade momento, sim. nesse atendimento online, né? Tanto para pacientes que já tinham acompanhamento comigo, como tem surgido algumas pessoas novas. Vocês vão ver aí depois, se tiverem a curiosidade, no meu Instagram, eu ofertei o atendimento ao público que está aí na linha de frente do combate do corona, né? Então, médicos, militares, policiais, enfermeiros, sem custo nenhum, essas pessoas vão ter o atendimento online comigo, é só me chamar depois lá no privado, tá? Então, vocês podem divulgar isso também, porque eles, principalmente, têm que ter a cabeça tranquila e
a saúde mental é imprescindível para lidar com isso. Uhum. E vamos lá. Vamos lá. Vou colocar aqui o seu perfil enquanto você conversa com a gente, tá bom? Bom, a live é toda sua. De vez em quando eu vou interromper. Tem algumas pessoas que já estão falando aqui que dá crise de choro por tudo isso que está passando. A sociedade tem sofrido muito. Estamos passando por uma turbulência. Então, Carol, ó, boa tarde, abrindo um negócio de bolo. Ah, meninas, legal vocês fazerem essa live. Estamos precisando de ânimo. Então, ó, é contigo. Manda bala. Então, vamos lá. Eu fiz umas anotações aqui para ter um roteirinho, para não esquecer de nada. Então, gente, a gente está passando por um período de muitas adaptações. É difícil para todo mundo, né? Principalmente como isso veio muito intempestivamente, assim, ninguém se preparou para ter uma vida assim. Mas a primeira pergunta que eu quero deixar é em quem eu quero me tornar depois que isso tudo passar? Né? Qual o aprendizado que fica para a gente depois disso tudo? Né? Algumas pesquisas em situações similares, elas mostram que pessoas em confinamento por mais de 10 dias, elas tendem a ter um nível de estresse muito alto. E aí, o que o estresse faz com a gente? Você aumenta os níveis de cortisol. Isso te traz ansiedade. Isso te traz descompensações orgânicas, né? Então, seu corpo começa a responder de uma forma que não é esperada. Você fica mais nervoso, você fica mais ansioso. Você tem uma tendência muito maior a buscar alimentos que não são saudáveis. Por quê? Qual é a forma que o seu corpo entende? O seu cérebro ele não tem racionalidade da situação atual. Claro que nós temos. Mas o cérebro ele é uma maquinazinha que funciona dentro da gente. Então, a gente ativa um circuitozinho lá dentro, que é um sistema de defesa. Então, o cérebro entende nessas situações que você está numa grande guerra. E aí ele começa a te mandar informações no sentido de se alimenta, vai ter escassez, compre, porque vai faltar, coma o máximo que puder. Só que dificilmente você vai em busca de coisas que são saudáveis. Ele quer uma resposta imediata. Quais são os alimentos, por exemplo, que dão essa resposta imediata? Doce. A gente cria uma fissura pelo doce quando está muito ansioso. E isso te traz danos, não só físicos, né, como diabetes, pressão alta, tudo que envolve a parte da má alimentação, como também inflamações cerebrais. Eu, só te cortando, ontem eu acho que eu tive alguma ansiedade, alguma crise de ansiedade aqui, porque eu fui fazer pipoca para os meninos, né, que a gente comprou a pipoqueira elétrica, então rola todo dia pipoca. E tinha leite condensado na geladeira. Então, eu fui comer pipoca com leite condensado escondida dos meus filhos. Porque, a princípio, a gente só derreteu uma manteiguinha e colocamos, né? Mas eu falei, não, leite condensado eu não vou dividir, não. Deixa eu pro meu corpo, né? Eu não entendo. Não vou, eu me estrago sozinha. Deixa eu me estragar sozinha. Aí eu comecei a comer, mas com tanta vontade, com tanto prazer, aquela pipoca com leite condensado em cima. Eu falei, misericórdia, isso é ansiedade. Falei, não vou nem mais comprar leite condensado, porque tem lá e dá vontade de comer. Essa ansiedade que tá provocando na gente. Sim, sim. E aí, gente, qual é o fator principal nisso? A falta de rotina, ela mexe muito. Por mais que você tenha um trabalho em casa, primeiro, acho que a restrição, né? É um grande fator aí. Por mais que você seja caseiro, você não tem o hábito de final de semana ficar saindo, mas saber que você não pode. Quem já tentou fazer dieta aí na vida, quando alguém fala para você não come, é o que mais você tem vontade de comer. Exatamente. Então, nós temos esse sistemazinho dentro da gente de talvez ir de encontro ao que é proibido. Sabe aquela a gente corta o não é? De corta o não. Isso não aí. Come, ou seja, come. Come, exatamente. Uhum. Então, o fator de restrição é um tópico importante.
E um outro tópico é a perda da rotina. Você passa a se ver um tempo que você não sabe mais o que fazer com ele. Você mais se queixava, né? Que era não ter tempo para fazer nada. Agora você tem excesso e não sabe administrar isso. Então, qual é a grande dica? Assim? A primeira grande dica: crie rotinas. Crie rotinas de coisas que você pode fazer em casa, tanto para você quanto para as crianças. As crianças ser muito rápido. Então, eles vão esquecer dos conteúdos escolares, eles vão ter dificuldade em se adaptar a essa rotina, assim como nós. A memória e a atenção podem ficar afetadas. Então, por isso que é importante você estimular as crianças nesse período, ter, sim, atividades escolares, inclusive como se fosse no período da escola, né? Eu escutei isso. Se a criança estuda de manhã, fazer com que ela faça as atividades escolares no período da manhã, para poder manter essa rotina. Exatamente. A gente não sabe por quanto tempo isso vai durar, né? Então, a gente tem que se adaptar ao novo mundo. Né? Tem que se adaptar. Sobrevive quem melhor se adapta. Então, é isso. Você tentar fazer as coisas de uma forma menos dolorosa, para que quando isso tudo acabar, você consiga voltar ao eixo aí. Então, o que é o principal nisso tudo? Uma atividade cognitiva, né, intelectual, para a criança pensar, jogos em família, né, momentos juntos, que a gente perdeu isso ao longo da vida e da rotina louca que a gente tinha, e agora a gente entende que existe vida além disso. E teve, só te cortando, teve até uma live ontem que a gente falou isso sobre a rotina das crianças, não é? Eu até comentei de que a gente não tinha tempo para brincar com as crianças. A gente não tinha tempo para poder dar aquela atenção, porque o corre-corre do trabalho, da vida, enfim. E quando você e quando muitos aqui que estão escutando a gente éramos criança, a gente brincava demais, tanto que isso tudo está guardado na nossa memória. A gente ia para a rua, a gente pique-lata, queimada, pique-pega, pique-esconde, elástico, ou seja, a gente brincava disso tudo, está tudo aqui dentro da nossa memória. E a gente estava muito preocupado com essa geração, que essa geração não está curtindo, é uma geração que fica presa em condomínio, em apartamento, é uma geração que os pais trabalham o dia inteiro, é uma geração que os pais ficam no celular o dia inteiro. Então, a gente não tem esse tempo para criança. Até a gente fala, quando eu era criança, eu era super feliz. E a gente não passa isso para criança, né? Então, acho que agora sim. Importante. Pode falar. Terminar. Eu acho que agora é a oportunidade que a gente está tendo para poder resgatar isso, a gente voltar a ser crianças para poder passar isso para os nossos filhos e para que esse momento foi atacada aqui, gente. E esse é o momento da gente construir uma memória afetiva nos nossos filhos, né? Construir boas lembranças para que quando eles cresçam eles lembrem que, nossa, aconteceu isso, aconteceu aquilo, só que foi uma experiência legal, boa. Se você parar para lembrar da sua infância, você dificilmente vai lembrar daquele brinquedo caro que seu pai passou meses trabalhando para te dar. Você vai lembrar do sorvete de máquina, lembra? Que a gente tinha aqui no bairro. Nossa! Né? Pena que o Coroinha faleceu, né? Tadinho. Aquela pipoca famosa que tem aqui na cidade. O nosso corpo, ele passa pelos sentidos. As nossas memórias estão nos sentidos. Então, visão, olfato, paladar. É aquele bolo da avó, aquele cheiro da comida da tia. Então, tudo isso que a gente está vivendo agora é para resgatar isso aí. Né? As nossas memórias afetivas. O brinquedo, claro, se você tiver a possibilidade de dar, ok. Mas ele jamais vai te substituir. Porque a criança quer o pai, ela quer a mãe, né? Exatamente. A criança vai ganhar o brinquedo caro e ela vai quebrar e vai ganhar outro. E aí isso vira, na verdade, uma compulsão. Né? E falando nisso, se tornam adultos que estão sempre buscando prazer no novo. Podem vir a se tornar pessoas, por exemplo, compradores compulsivos. Né? Como o site Amazon, nesse período agora de coronavírus, eles contrataram 100 mil novos funcionários para trabalhar no mercado eletrônico. Porque as pessoas estão comprando
comprando e comprando, porque você fica entediado em casa, você não tem nada o que fazer. O tédio te traz duas coisas: impulsividade e compulsão. E aí você começa a buscar esse prazer, né, da compra. Só que essa conta vai vir. E essa conta vai vir num período que a gente não sabe como as coisas vão ficar financeiramente. Né? Então, cuidado. Então, sempre é uma construção. Né? O filho que você está formando hoje é o reflexo do adulto que ele vai ser amanhã. Então, se você não souber equilibrar isso agora, não der atenção para essa criança, pouco sentido vai fazer. E uma coisa assim que eu fiquei pensando muito, que na verdade quando você me convidou para a live eu estava escrevendo um texto sobre isso. Sim. Por que é tão desesperador para as pessoas ficarem em casa? Claro que tem fator econômico, né? A gente sabe que pode haver uma quebra aí. Mas por que é tão difícil você ter que conviver com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, com a sua mãe, né? Com os seus irmãos? E aí, assim, pense sobre isso, quando você fala que está insuportável. Eu ontem eu vi uma reportagem que aumentou o número de violências domésticas. As mulheres estão indo na delegacia denunciar os companheiros, os maridos, porque aumentou o número. A convivência está sendo 24 horas, violência doméstica. E ontem mesmo eu vi um vídeo, uma pessoa postou, ela gravou do condomínio dela, algum apartamento de frente para ela, as roupas tudo jogado no chão, ou seja, aconteceu alguma treta lá dentro do apartamento, marido e mulher, briga de marido e mulher, e a mulher jogou as roupas tudo lá na rua, e tava lá as roupas largadas lá sozinha, nas ruas, na rua. Travou aqui, chegou. Pois é, então a gente vai tirar duas grandes lições aí. Ou você vai aprender que a pessoa que está na sua casa tem muito mais a te oferecer do que você imagina, ou a gente vai criar grandes rompimentos de relações que já não existiam, na verdade. Né? Ter uma relação assim, qual é a chance? Né? Então a gente disfarçava isso com uma rotina acelerada. Você se ocupava o dia inteiro para não ter que dar conta dessas relações, dessas pessoas. Né? Então você brigava em casa, você saía e, sei lá, ou ia trabalhar no dia seguinte, ou ia beber num bar, ou ia pro shopping e esparecia, e quando voltava você achava que estava tudo certo, mas ninguém... Era uma válvula de escape, né? Exatamente. Né? E agora você tem que pensar duas vezes antes de discutir, porque você vai dormir e acordar com a pessoa 24 horas, né? E você vai criar um climão dentro de casa. E você tem que pensar como está essa relação. Até que ponto isso chegou para você não conseguir essa convivência entre vocês. Né? Isso é verdade. Tem isso, assim. Deixa eu ver o que mais aqui eu anotei. As pessoas estão falando aqui sobre jovens, Carol. O que fazer com os jovens? Porque, por exemplo, o Davi está aqui, ele tem 2 anos e meio, está cheio de carrinhos espalhados, aviõezinhos, então ele brinca, é fácil a gente se divertir com ele, né? Mas e os jovens, os pré-adolescentes que só gostam de eletrônicos, o que a gente pode fazer assim para poder amenizar essa situação? E além de resgatar, porque tem muitos jovens que já estão um pouco afastados da família, né? Que eles dão mais valor aos amigos, né, do que a própria família. E agora eles estão tendo que conviver 24 horas com o pai, com a mãe, né? Então, como é que pode agir assim? Bom, antes de eu falar disso, eu também trabalho aqui numa escola pública. E nunca se teve tantos jovens com ansiedade, depressão, doenças psicológicas e cortes. Né, a automutilação. Automutilação. Isso é um sofrimento, isso é um pedido de socorro. Numa das reuniões de pais, no início do ano, a gente falou sobre isso. Né? Quando seu filho faz isso, ele também está te dizendo alguma coisa. Apesar de não ser a forma mais correta, né? Mas às vezes é o que ele tem ali à mão, é o que a internet passa para ele, é o que o amigo diz para ele que alivia o sofrimento. Né? Então, o jovem, dificilmente você vai impor alguma coisa. Né? Então, talvez seja a hora de você conhecer esse filho que você tem em casa, negociar com ele, como é que vocês vão organizar essa rotina, o que vocês vão fazer juntos, quanto tempo vai ser dedicado aos amigos, ao celular, né? Se interesse também pelas coisas dele. Por mais que você não goste de
de anime, né? Que você não gosta de uma série que ele gosta, mas muito provavelmente vocês vão achar coisas em comum. Né? Sei lá, ir para a cozinha fazer um prato diferente. Mas você também tem que... a gente tem que tirar essa altivez de achar que o outro não tem nada a oferecer para a gente. Né? Eu acho que é um grande consenso, assim, é uma grande dança do ir e vir, sabe? Eu dou um passo e você dá um passo e a gente vai tentando acertar isso aí. Como você faz isso agora, né? Que é o momento que você está tendo para resgatar isso, ou você dificilmente vai ter outra chance. Exatamente. Então, é sempre uma negociação, né? É sempre um conversar. E assim, e a gente praticar a criatividade, não é? Porque como a gente não sabe quando que isso vai acabar, quando que esse isolamento vai acabar, e o que a gente tem todo dia fazer alguma coisa diferente com eles, não é? Então, eu estava conversando ontem, a tia Tetê até falou numa live de ter essa criatividade. Na hora que for limpar a casa ela pode ser uma coisa bacana, pode ser uma coisa divertida. Dividir as tarefas, você não tem que dar conta. Não, né? não tem. Hoje, por exemplo, eu coloquei o Arthur para poder limpar o quarto lá que ele está usando. Porque ele está no computador, ele fica jogando, ele faz as atividades dele de casa, aí vem, brinca um pouquinho com a gente, vai pro computador. Então, ele fica jogando Roblox, ele está com 10 anos. Então, hoje eu coloquei ele, hoje você vai limpar a tua mesa e você vai limpar o quarto. Então, dividir as... Ele falou assim, uma mãe que está me fazendo como escravo. Eu falei, o quê? Eu só tô te pedindo. Gente, essa fala é tão legal. Porque na época era natural. Pelo contrário, é sua obrigação, né? Manter a casa limpa, quando sua mãe chegar, ter o almoço pronto para ela. Porque você tá em casa. E agora, essa geração de agora entende isso. Porque não está acostumada com escravidão. Aí eu falei, tu para de falar besteira, garoto. Vai limpar esse quarto e fica quieto. Aí ele, tá bom. Aí ele foi e começou a limpar, deixou o quarto limpinho. Eu falei, oh, meu Deus do céu. Mas é fogo, assim, é uma idade complicada. Mas assim, e quando dá uma crise de ansiedade, Carol? Quando a gente, por exemplo, muitas pessoas falando aqui do choro, que tá chorando todo dia, que tá com medo dessa situação. Então, assim, qual mensagem que você pode também passar para essas pessoas? Uma coisa muito importante, gente, assim, para esses sintomas emocionais. Primeiro passo, a rotina tem que ser estabelecida, inclusive para aquilo que você quer assistir. Não fique vendo notícias de coronavírus, porque só tem isso na televisão, no Instagram, em todo lugar que você liga, só tem isso o dia inteiro. Assim como o nosso corpo, o cérebro também se alimenta daquilo que a gente oferta para ele. Então, bons pensamentos, bons sentimentos, né? Se você passar o dia inteiro assistindo notícias, você vai gerar um estado de estresse muito maior do que a situação já te provoca. Então, busque assuntos que sejam instrutivos, né? Vá fazer um curso online de algo que você se interessa, busque uma série, ler. Uma coisa muito bacana é meditar. Aí, um monte de gente agora, nesse momento, deve estar falando assim, impossível. Eu não consigo meditar, esse negócio não é para mim. Você que está dizendo isso é justamente para você. É você que precisa. Tem uma técnica que eu fiz até um curso sobre isso, vocês podem procurar depois na internet, chama Mindfulness, que se chama mente plena. Existem mais de 200 técnicas de meditação, mas essa é uma das mais comprovadas, que as pessoas têm mais possibilidade de adesão. E tem comprovação científica de que os efeitos dela no cérebro realmente mudam o tamanho da amígdala do cérebro, tá, gente? E aí, como é que é essa prática? Depois vocês vão procurar com calma, mas eu vou dar só uma palhinha. Assim. Você vai escutar os barulhos do ambiente. Você vai escutar o Davi, você vai sentar no ambiente, vai escutar o Davi, vai escutar o Arthur, o carro, passar na rua. Aí você vem pro seu corpo. Você vai sentir o corpo no sofá, a mão no queixo, o seu olhar, o seu rosto. Depois você vai para o ambiente e volta. Qual é a ideia dessa técnica? Mente plena. Trazer o seu corpo que fica vagando em pensamentos de ansiedade futuro ou coisas do passado, depressivas, e trazer para o aqui e agora. Porque é isso que a gente tem, né? Quanto à meditação, no Spotify tem algumas listas de músicas, inclusive né? de músicas.
de meditação e também no YouTube. Eu não sei como é que fala, é meditação conduzida, quando a pessoa ela fica falando e você fica meditando. Sim, guiada, né? Guiada, isso. É meditação guiada. Então, assim, para quem é iniciante na meditação, pode fazer essa meditação guiada. Pega um vídeo no YouTube e a pessoa fica falando e você fecha os seus olhos, vai se concentrando. Falam que o melhor horário do dia para fazer a meditação é de manhã, assim que você acorda, não é? E de manhã você também praticar frases positivas. Para poder você, naquele dia, ter um dia também muito mais produtivo, né? Muito mais positivo. Então, assim, eu ainda não aderi tanto à meditação, mas eu já fiz algumas vezes e é uma coisa assim, meio louca. A gente sai da gente quando realmente a gente consegue se concentrar. Né? É muito bom. E outra coisa também, para algumas pessoas que sofrem de ansiedade, eu já passei por algumas fases na minha vida onde eu tive crise de ansiedade, né? Porque ninguém é perfeito nessas redes sociais, a gente tem nossas dificuldades, a gente tem nossos problemas. E uma das coisas que me curou na parte da ansiedade foi a leitura. Eu vi uma vez, que eu até comentei com você, daquela Master Coach, a Marinalva, ela tem um vídeo que fala sobre isso, cure a sua ansiedade com leitura. E eu fiz isso e realmente funciona, porque você começa a ler, você começa a se interessar por aquele livro, você começa a ser levado para um outro mundo, para uma outra história, e aquilo ali vai te aliviando, né? Você vai começando a focar a tua mente para outras coisas. Né? Então eu comecei a ler, só esse ano eu já li 4 livros. Legal. Já li, assim, para quem não leu nenhum, ano passado, só esse ano eu já li 4. E um deles que eu comecei a ler e tô assim quase na metade é a Bíblia. Eu comecei a ler do início, de Gênesis, quando Deus criou o mundo. Porque assim, nesse momento que a gente está vivendo, a gente precisa muito acreditar em Deus. A gente precisa muito ter essa confiança de que tudo passa. Tudo vai passar, tudo vai se resolver. E quando você começa a ler a Bíblia do início, que aí você começa a ver quando Deus tirou o povo do Egito e está no deserto, você começa a conhecer um Deus que você até então só ouvia falar. Sim. Né? Você começa a ter intimidade com Deus. Então, isso é uma forma também da gente curar a nossa ansiedade. Vai falando aí que eu vou colocar no Pocoyo aqui para ele. Vai lá. Independente da sua religião, gente, você acredita ou não em religião, a possibilidade de você parar, de jogar isso para um outro plano, né? De entender a situação de uma outra forma, entender que a gente não tem o controle de nada. Absolutamente nada. A gente só tem a nossa rotina, né? Às vezes com o salário que você tinha, com o trabalho que você tinha a falsa impressão de que você teria o controle das coisas. E aí a situação vem para mostrar pra gente que não, né? Não, a gente não tem controle de nada. A gente não tem controle de nada. Assim, a gente foi dada a vida pra gente administrar a nossa vida, né? Mas, assim, controle sobre as pessoas, o que as pessoas pensam, falam, como elas podem agir, a gente não tem esse controle. Né? Então, assim, nada na vida é garantido. Na nossa própria vida, né? Na nossa própria... Então, verdade. E, assim, nada é garantido. Nada é garantido. Eu tô aqui com meu filho, daqui 1, 2 minutos pode acontecer alguma coisa que se transforma a minha vida. Então, nada é garantido nessa vida. Então, a gente tem que se prender, independente da religião, como você falou, em algo, alguma força, assim, espiritual, pra gente poder conseguir passar por essa fase, porque tudo passa. Positividade, né? Eu Isso. sei que às vezes numa situação de caos, de calamidade, é difícil você respirar fora disso e conseguir ter algum tipo de pensamento positivo. Então, quando isso não está interno, essa busca aí, vá buscar boas leituras, bons filmes, não procure filmes que tenham a ver com a situação atual, porque isso vai te gerar um estado de angústia. Então, procure outros tipos de filmes, outros tipos de ideia. E assim, gente, o ser humano tem uma capacidade adaptativa absurda. A gente se reinventa o tempo inteiro. E às vezes a gente se queixa de estar em casa. Mas será que realmente você gostava da vida que você tinha? Será que você estava no melhor trabalho do mundo? Será que você amava tanto assim o seu trabalho? Porque talvez seja a hora que você tem agora de parar e tomar aquele passo, dar aquele passo que você nunca teve coragem de dar. A Paula é um exemplo disso, né? Assim, eu sempre uso ela como exemplo e ela nem sabe disso. Mas eu acho fantástico, né? Você ter a coragem de ousar, de buscar o seu sonho. Ela foi buscar, foi aniversário lá do Arthur de 1 ano, não foi?
Pois é, ela foi atrás, né? Depois ela conta aí, se quiser, a história Quando eu pra você. comecei com a questão do blog, né? Exatamente. É, que eu tô Eu desde acho que era 2013 com esse legal blog. você dividir isso, né? Uhum. Porque foi há muito tempo atrás, mas cabe muito para a situação atual, né? E as Uhum. pessoas É, hoje é o têm meu trabalho, o blog é o meu trabalho, né? Porque exato. eu sou advogada, me formei em Direito, eu advoguei há alguns anos, depois o Arthur nasceu, aí quando o Arthur estava com quase 3 anos, eu resolvi ficar em casa para poder cuidar dele. Eu ia fazer alguns trabalhos de casa, pegar alguns processos particulares, acabou que eu não peguei. E depois veio isso foi em 2013, quando eu tive a ideia de fazer um blog. Então, naquela época era tudo muito recente. Né? E tanto que hoje, assim, é o meu trabalho, a produção de conteúdo. Eu tenho blog para administrar, eu tenho Facebook, eu tenho aqui o Instagram, eu tenho o Pinterest, eu tenho o Twitter, agora eu estou entrando no YouTube. Ou seja, é muita coisa e foi uma Sim. mudança, assim, radical da minha vida e posso dizer para vocês, para mim, foi a melhor coisa que eu fiz. Foi ter trocado. Assim, me proporcionou. O direito me proporcionou, acredito que a fala, o argumento e a escrita. E são coisas que eu utilizo no meu trabalho hoje, porque eu tenho que escrever para o blog, eu tenho que falar, eu tenho que fazer lives, eu tenho que fazer vídeos, e E isso aí, tudo me ajuda. Então, não foi essa, perdido, não foi uma faculdade essa perdida. sua fala é muito legal, né? De agora você refletindo aí em casa, você se dê conta assim, caramba, quanto tempo eu perdi fazendo tal coisa, e você não perdeu, né? Nunca perde. Ou a gente Uhum. aprende, ou a gente ganha, É. né? Porque tudo é aprendizado. E aí é isso. O estágio que eu estou hoje está me preparando para uma situação futura que eu desejo ter, né? Então, Uhum. crie metas de médio prazo nesse momento, que a gente não pode ir muito além. Crie pequenas metas diárias, primeiro passo, a rotina. Crie metas de médio prazo e pense realmente o que você ama fazer, né? Quantas que hoje devem te seguir aí também tem uma história muito parecida, né? De Uhum. talvez, eu era de uma outra profissão e eu descobri que eu amava fazer doce, que eu amava fazer bolo e resolvi encabeçar isso aí, que hoje é o sustento da família. Então é isso, né? A gente pode se reinventar o tempo inteiro. Sempre é É, possível. eu vejo esse momento agora que nós estamos vivendo, porque assim, o mundo parou, né? Todo mundo teve que parar, vamos colocar todo mundo em aspas, porque nem todos. Mas assim, é uma situação que é global. Sim. E esse momento que a gente está tendo, é como se, para mim, essa força espiritual, como se Deus tivesse falado assim, para, Vou resetar respira. vocês. Isso, ótima. Vou resetar vocês. Para, respira. Aham. Entendeu? Olha para o seu lado. Olha quem está convivendo com você. Vamos resgatar essa questão da intimidade familiar. Vamos resgatar relacionamentos que foram quebrados. Vamos dar valor à vida, porque hoje, É isso. Carol, tudo se igualou. Os Sim. carros, como eu falei ontem no post, os carros de luxos estão parados nos estacionamentos, Uhum. assim como os carros mais humildes. Sim. Entendeu? As pessoas com roupas de grife não podem ficar mais desfilando com as suas roupas de grife, assim como as Você pessoas pode mais trazer humildes. for Assim, para pagar o trouxe. melhor hospital do mundo, ele não vai comportar. Não, não Se, vai. Ele se trouxe uma igualdade isso social que aí, a é gente isso achava aí. que era impossível Não de só para existir gente, né, mas para o mundo inteiro, para o mundo inteiro. pro mundo Para o mundo. inteiro. E eu Então não vai acredito gerar muito. mundial, né, de que olha, esse país está à frente no PIB disso aqui, não é isso. Não, isso A não sensação é interessa. para todo mundo que eu quero descer, né? É, exatamente. E Aham. assim, para mim, quem captar, quem perceber a, o que ele lá em cima está falando pra gente, É é um muito mais momento de do que o plano transformação. material, né? É É, transcendental, né? É de tem. outra natureza. Para mim tem, assim, na minha opinião, na minha crença, tá? Respeito quem não tem essa visão, mas é a minha crença. Então, assim, é como se alguém estivesse falando, é o seu momento de transformação, é o seu momento de mudança. Foi o que você falou. Será que aquele trabalho era tão importante para você? Será que não chegou o momento de você focar em outra coisa, de trabalhar em outra coisa? Entendeu? Relacionamentos familiares, o pai e a mãe. Será que nesse momento compensa estar brigado com o pai, com a mãe, com o irmão, com alguém? Compensa? Não, não compensa. Então, A, para mim, esse momento, ó, de transformação. a gente está vivendo na iminência de morte, É. né? Isso tem muito na literatura de psicologia em relação a isso. Mas a gente só tinha essa sensação
quando você está brigado com alguém da família, ou tem uma situação parecida, quando essa pessoa está perto de morrer. Né? A gente só se preocupava em fazer as pazes quando essa pessoa já estava lá no CTI. O médico te disse, ó, não tem mais chance. Aí você tem lá, refazer isso, e agora não. Isso está para todo mundo. Então você tem que pensar nessa possibilidade para todo mundo. Não que vai acontecer, gente, né? Não é para pensar no pior, mas é de ressignificar as relações. Né? De que vale a pena? Por que eu estou discutindo tanto? Será que o que eu brigo hoje realmente é tão insignificante assim para romper uma relação? Né? Outro dia eu fiz um post sobre isso no Instagram, tava aquelas figurinhas assim, eu sou contra não sei o que, aí bloqueado. Tem um postzinho que estava rolando aí um tempo, e a gente estava muito assim, né? Você não buscava saber por que o outro discorda de você. Você simplesmente bloqueia. Né? Você termina um relacionamento, não faz parte mais da minha vida, na minha rede social. Um amigo discorda de você em uma ideia, eu teve um debate, tá bom, bloqueia, cancela. Tá, mas isso cancela o sentimento? Você vai deixar de sentir alguma coisa ou de querer entender por que aquela pessoa fez isso? Né? Então, realmente repensar nas relações. Né? A gente estava extremista, imediatistas, egoístas, estressados, tudo isso. E a gente ficava pensando, meu Deus, onde isso vai parar? Parece que ia continuar, era um ciclo, né? Que isso não teria fim. E esse negócio assim... Nós estávamos reativos, na verdade. Reativos. Né? Então, você encostou, me fez mal, né? Você explode no outro e bombardeia. E parece que a tela aqui te dá um alvará para falar o que quiser. Né? De alguma forma está protegido e você pode melindrar o outro sem se preocupar com o que ele pensa ou sente. Né? E aí a sensação agora é que, tá vendo essa tela aqui? Então, ela pode ser usada para outros benefícios. Né? Para aproximar a gente, né? Pois é, né? O que a gente criticava que a internet estava afastando as pessoas, agora está sendo a internet que está unindo as pessoas, né? É a forma da gente matar a saudade, é uma forma da gente conversar com pessoas que a gente não falava há muito tempo, com nossos pais, com nossos avós. Então, ela está unindo a gente. Exatamente. E eu acho isso muito bacana. Ou seja, eu sempre falei que a internet ela é maravilhosa. Eu sou apaixonada pela internet. Mas tem tanta coisa ruim. Você tem que saber usar a internet. Então, você sabendo usar a internet de forma proveitosa, ela é maravilhosa. Sim. E agora, nesse momento, a gente está usando dessa forma, né? Para poder estreitar esses laços que, infelizmente, a gente pode abraçar, não pode beijar, não pode se aproximar. A gente está impedido praticamente de tudo. Só ficar dentro das nossas casas. E assim, não podia ser de outra forma. Né? Porque o abraço, ele é muito aconchegante, ele é muito acolhedor. Mas às vezes a palavra fica escondida no abraço. Quando você deixou de dizer alguma coisa para alguém, você foi lá e abraçou. Então agora a gente está tendo que ter vocabulário, né? Exatamente. Você não pode mais abraçar, então você vai ter que estender isso aí. Você tem que aprender a argumentar, você vai ter que aprender a falar o que você está sentindo, o que você está pensando, porque você não pode suprimir tudo só no abraço. O que é ótimo, tá, gente? É maravilhoso, mas a gente olhar para isso, como a Paula falou, de outra forma, vai muito além só do que está acontecendo, né? A gente pode aprender. É porque, assim, a situação que está acontecendo lá fora, a gente não tem muito o que fazer. A não ser fazer a nossa parte de ficar em casa e de respeitar mesmo o que o governo está pedindo para a gente. Mas, assim, não adianta também a gente ficar estressado dentro de casa, da gente ficar brigando o tempo todo. Tá, oi, Davi! Vou pegar lá, tá? Mamãe já pega. Não adianta ficar nesse nível de estresse, não é? Porque a gente vai ter que conviver com eles. Ontem mesmo, foi ontem, anteontem? Não, anteontem. Aí tava Davi e o Arthur aqui se pegando na briga. Aí eu falei assim, meu Deus, para, e nada. Para, e nada. Para, e nada. Eu falei assim, tá bom. Saí desligando tudo, Carol. Já era de noite, desliguei televisão, desliguei luz, desliguei tudo. Eu falei, uai. Eu apenas desliguei, peguei o celular e fui pro quarto, do quarto deles. Daqui a pouco estavam os dois lá atrás de mim, já deitadinho na cama, sabe? Então, assim, se eu ficar brigando com eles o dia inteiro, a nossa convivência aqui vai ficar, sabe? O ó do Brocodó, né? Vai ficar insuportável. Então, é uma forma... Eu tô praticando a minha paciência.
Porque Você chegava é o final de eixo da semana. casa. É o Se eixo. você mostrar para os seus filhos que você não tem equilíbrio para lidar com isso, acabou. Bagunça a casa inteira. Bagunça a casa inteira. Então, eu tô praticando essa paciência, porque final de semana chegava, quando eles ficavam na escola durante a semana. Aí chegava final de semana, a gente, ai, eu não aguento ficar com essas crianças final de semana. Ai, que não sei o quê, né? Ai, que estresse, eu não consigo fazer comida. E agora não E tem jeito, tô me eu adaptando. exatamente, assim. E, enfim, a gente já falou tanto, mas eu não lembro se eu falei isso, assim. Ah, Quando você trabalha em loco, em escola, você percebe o quanto as famílias estavam transferindo essa responsabilidade para a a escola, Luana falou a mesma coisa ontem. né? Então, Uhum, assim, aquilo que é básico no ser humano, de bater na porta e pedir licença, sabe? uhum. Isso tem coisas mais simples. Até a forma como tratar o outro. E assim, eu trabalho numa escola pública. E aí não é uma crítica, não é um julgamento, mas muitas vezes eles têm um vocabulário de falar se xingando em casa, e isso é super natural para eles. Então eles vão até você e falam da mesma forma, né? Porque afinal é o aprendizado dele. E aí quando É. você diz assim, olha, mas peraí, cara, você tá falando isso aqui. Ué, mas isso não é falta de respeito. Ah, Entende? olha. Aham. Não é que ele passa para te agredir. Ele não tem noção do que é aquilo. Né? E aí Olha. a gente está tendo que parar crianças, né? Tudo Uhum. que você transferia para a escola dar conta a semana inteira, porque você tem uma rotina de 12 horas de trabalho por dia, você está tendo que Uhum. dar conta disso em casa. E talvez seja o maior desespero das pessoas hoje. Né? Sim. Elas foram deixando. É. O mundo ia educar, e agora você tem, né? Não é só voltar no Então, mundo. eu tô numa situação que, assim, até semana passada, eu falei, vou ver como é que essa situação vai ficar, né? Porque trabalhar em casa com duas crianças, eu falei, meu Deus do céu. Quando foi domingo, caiu a ficha. Eu falei assim, isso não vai se resolver nem tão cedo, infelizmente, porque os casos, a gente ainda não chegou no pico que eles falam, né, da doença. Ainda vai, Né? é, ainda não chegamos no período mais crítico. Então, eu falei, então isso não vai se resolver nem tão cedo. Então, a única opção que eu tenho é trabalhar com eles dentro de casa. Aí, o que eu fiz? Eu peguei uma mesinha de plástico que eu tinha aqui, porque eu tenho o meu escritório no quarto. Mas eu tenho que ficar aqui na sala junto com o Davi. Então, eu peguei uma mesinha de plástico, coloquei ali no cantinho, junto com o meu computador. E eu coloquei na minha cabeça que agora eu tenho que trabalhar com eles aqui dentro de casa comigo. Olha que legal, fazê-los entender que a mamãe está em casa, mas a mamãe não é só sua. A mamãe não está disponível para você o tempo inteiro. Também preciso trabalhar, então vamos dividir. Enquanto eu trabalho, você faz uma atividade, né, mais cognitiva, mais centrada, né, de desenhar, no caso do Davi, algo que ele fique mais paradinho. É o ensinar a se respeitar mutuamente. Apesar dele ser muito miúdo, desculpa, ele ser muito miúdo, mas ele tem a capacidade de entender isso. Tem. Né? E todo mundo se ajudar, todo mundo respeitar o espaço do outro, porque isso é o que mais a gente está tendo que fazer agora. Respeitar os espaços e aprender a se respeitar. Eu vi isso na questão de quando o marido e mulher, por exemplo, eles estão em casa também junto com os filhos, né? E eles falaram muito isso, de estão em casa trabalhando, mas cuidando dos filhos. Mas cada um tem que ter o seu espaço. É como se cada um tivesse a sua sala de escritório. Precisa se respeitar nesse tempo. Olha, você não pode me perturbar agora porque eu estou trabalhando. Daqui a pouco Claro a gente que assim, reveza, vai acontecer. A mãe está lá fazendo a live, o pequeno vai jogar no meio, né? É natural e tudo bem. Sim. Fui agredida por um avião. Quando a gente conversou sobre fazer a live, era uma preocupação sua, né? De como é que eu vou fazer. Eu não queria fazer a live, lembra? Eu foi. falei, como que eu vou fazer uma live com o Davi andando pra lá e pra cá? Ô, Carol, não tem como, só quando esse menino voltar a estudar. Só que a situação não vai se resolver nem tão cedo. Eu falei, agora eu vou fazer, mesmo com ele aqui se jogando na minha frente. E é o mais legal, porque é real. É o que está acontecendo na casa de todo mundo agora. De todo mundo. São pequenos ajustes que diariamente você vai fazer. Né? Então, com o tempo, ele vai entender que esse é seu trabalho, que ele vai ter que dar um espacinho para você fazer isso, que ele vai estar fazendo outra atividade. É um entendimento. É aos poucos. É fácil? Não é. Né? É fácil, às vezes, para o profissional falar e dar a dica, porque é meu papel. Mas para quem está vivendo isso, é um pouquinho a cada dia. Né? Sempre
expectativa. Deu Mas, errado, tenta de novo. mas assim, eu posso dizer, eu acho que a partir do momento que eu coloquei na minha cabeça que não tem jeito, que eu tenho que trabalhar com eles aqui dentro, parece que as coisas começaram a fluir melhor. Exatamente. Eu não fico mais estressada com eles. A gente não briga. Quase não tem briga aqui em casa. No máximo que eu brigo é com o Arthur, porque o Arthur tem 10 anos. E aí aquela coisa, vai escovar o dente, vai tomar banho. Levanta, vai beber água. O quê? Levanta, vai beber água. Então, assim, essas de chamada de atenção. Mas aquelas brigas constantes que existem. Ai, meu Deus, eu não aguento mais. Não, acabou. Acabou. A expectativa é a mãe da frustração, né? Uhum. Quando você cria uma expectativa de que você vai ter uma live que não vai ser pentear. Que não vai pentear o cabelo no meio da live. Você vai ter outra. Isso, muito bem, Davi. Tá ótima, mamãe, assim, ó. Tô adorando. Saiu o melhor do que Saiu, meu Deus. Quando a gente aprende a não se frustrar com isso, porque tá tudo certo, né? Tá dentro do visto, a gente já imaginou que isso ia acontecer, isso te gera um sossego, né? Tem que lidar com isso com mais naturalidade, com tanto peso. Você achar que você só vai trabalhar quando você sair de casa, você botar uma roupa, pegar um ônibus, ou tiver arrumadinha, ou tiver um ambiente silencioso, vai ficar frustrado, vai ficar angustiado, né? Então, é isso, mais uma vez. Eu acho que quanto mais a gente aceitar essa situação momentânea que estamos vivendo... Acho que é uma ótima palavra. Quanto mais a gente aceitar que a nossa realidade atual é essa, as coisas vão fluir de uma forma melhor também. Enquanto a gente ficar ainda negando, não quero, não consigo, não vou fazer, aí parece que piora, assim, não se resolve tão bem. Então é uma questão mesmo de aceitação. E assim, gente, tudo bem você não dar conta disso nesse momento, né? Você não é obrigada a dar conta disso, a gente não foi preparado para dar conta disso. Né? A nossa geração nunca viveu nada parecido com isso. Talvez os nossos avós lá na época da Mas a gente não foi preparado para lidar com isso. Então, muitas vezes, emocionalmente, você vai ficar bagunçado. Tem que lavar de mãe. Isso mesmo, Davi. Isso aí, não, ele fica assim, ele falou assim, não pode ir lá fora, não, é piscina, lá tem coronavírus. Coronavírus. Né, Davi? Oi, Davi. Não é? Dá tchau pra tia. Dá tchau pra tia. Não. Oh, meu Deus. Ai, Carol, é isso. Bom, tem mais algum assunto para você falar com a gente? Da sua listinha aí? Eu queria finalizar mesmo, assim, se não estiver dando conta disso, peça ajuda, né? Tem vários atendimentos psicológicos online aí, combine com a sua família, um tempinho que você possa ir para o quarto, telefone lá, inclusive atendimentos que estão sendo ofertados sem custo, né? Então você pode buscar esse tipo de ajuda, crie uma rotina e pense como você quer sair tudo. E um último recado, assim, que eu acho que é o que mais a gente tem visto, assim, tem me emocionado muito, quanto as pessoas estão mostrando generosas. Né? A generosidade, a compaixão, isso é cientificamente comprovado. Que faz se sentir muito melhor. A gente sabe disso, né? Quando você tem essa atitude, você se sente bem. Mas a ciência comprovou isso. Então, quanto mais você puder, nesse momento, doar o seu trabalho, que é o que você está fazendo, que é o que eu estou tentando fazer aqui, fazer com que o mundo se torne melhor, sem querer tirar proveito disso o tempo inteiro. Exatamente. Retroalimentação. Né? Isso só vai retornar benefício para você mesmo. Tá? Então, é hora de todo mundo se ajudar. Eu estou aqui à disposição. Se tiver dúvidas, quer conversar também, pode me chamar lá em off, tá? Na mensagem, textozinho para você depois, né? Isso. Texto. E eu estou à disposição a hora que vocês quiserem aí, para tirar qualquer dúvida, talvez dar um pouco mais de conforto nesse momento aí para vocês.
Só bom? te chamar lá no direct, né? Eu coloquei Exatamente. fixo aqui, Ana Carolina, psicóloga oficial. Bom, como você disse, essas palavras mesmo de compaixão, generosidade, solidariedade, eu acho que nunca foi tão forte a empatia. Nunca foi tão forte como está sendo agora nesse momento, né? É a hora da gente realmente praticar, fazer o bem sem esperar nada em troca. Apenas fazer o bem, porque a gente tem que agir com muito amor numa situação como essa. Dar muito amor. E, bom, só para poder encerrar, que amanhã a gente vai ter uma outra live também às 4 horas da tarde, que a gente vai falar sobre as mamães que estão passando perrengue de luxo. Um perrengue de que os filhos estão fazendo aniversário durante a quarentena e o que fazer? Né? A gente sempre tem uma solução para tudo. Então, para a data não passar em branco, a gente amanhã vai ter a convidada Miriam Zul, do Ateliê Articia, para poder dar dicas para as mamães que podem fazer uma pequena decoração dentro de casa, usando os objetos dentro de casa e, melhor, usando a ferramenta, o aplicativo Zoom. Ele é tipo Skype. Só que o Zoom, ele deixa você convidar muito mais pessoas, então fica fica uma chamada de vídeo com bastante gente, onde você pode cantar parabéns para a criança, convidando várias pessoas e vai estar todo mundo ali festejando. A gente sempre se adapta. O ser humano gente sempre fantástico. Sempre se adapta. Uma capacidade de adaptação enorme, né? Exatamente. Né? Então, com saúde mental, com criatividade, a gente consegue sempre o melhor, né? Não perca a live amanhã também. Não. E assim, outra coisa que comentaram também, só para poder finalizar, que acho que você pode falar, dá tempo da gente falar, é que além, né, das contaminações que está todo mundo esperando, o pico e tal, a principal preocupação das pessoas, a gente falou um pouco no início, é da saúde mental. É que vai ter muito mais gente procurando ajuda em relação à saúde mental do que a propriamente física, não é? Porque as pessoas não estão conseguindo lidar com essa prisão, entre aspas. Passei rápido sobre ela. Uhum. A saúde mental, gente, todas essas dicas de ter uma rotina, meditar, acreditar em alguma coisa, fazer uma oração, ter uma prece, né? Aquilo que você acreditar aí. O que acontece com a sua saúde mental? Se você se alimenta de pensamentos negativos, você abaixa a sua imunidade. Isso é comprovado, né? Então, a forma como você pensa sobre as coisas vai fazer com que a sua imunidade fique mais baixa. A probabilidade de você desenvolver doenças e, né, acontecer coisas mais agravantes é muito pior. Então, assim, depressão, ansiedade, pessoas com toque que são uma grande preocupação, porque eles têm uma fixação muitas vezes voltada para a limpeza, né? Então, essas pessoas em especial, busquem o atendimento psicológico. Não esperem isso tudo passar para ver que você tá no sufoco aí. A palavra de ordem para procurar terapia é prejuízo. Então, isso está te trazendo prejuízo, está te trazendo mal-estar nesse momento, você não está conseguindo lidar com isso bem, busca ajuda, tá? Não tem uma receita, não existe uma forma única de lidar. Cada pessoa que apresenta um sintoma de toque é de uma forma, de ansiedade é de outra forma, porque tem a ver com a sua história de vida, e a depressão da mesma forma, tá? Então, é tudo muito individualizado. Sigam todas essas dicas, aí, na medida do possível, que nós demos aqui, mas não deixe de buscar o atendimento. E, assim, a atividade física, o corpo na inanição, ele vai te demandar sintomas emocionais que, às vezes, são uma necessidade física. Não sei se ficou claro. Então, assim, a necessidade do corpo se movimentar, muitas vezes, te gera um sintoma físico. Por exemplo, crises de ansiedade. Procura uma atividade mais aceleradinha. Vai fazer polichinelo. Tem um monte de professores de educação física postando live e até dizer chega, né? Com exercícios que você pode fazer em casa. Isso ajuda a buscar o equilíbrio, tá? Mas nada substitui realmente o suporte psicológico. Então tem que ter esse apoio. Perfeito. Tá? Respondi, né? Tá ótimo. Tá bom, filho. Isso. Muito obrigada. Bom, muito obrigada, Carol, que nós possamos. Foi muito legal. Espero que nós possamos fazer isso mais vezes, né? Assunto é que não falta.
Não é Sim. verdade? Aham. Então a gente pode bater papo mais vezes. Quem tiver sugestão também de pautas aqui para a gente poder fazer live, é só vocês mandarem pelo direct, né? Estamos abertos aí à negociação. Como é que fala, gente? Eu esqueci do cara que fala, do árabe lá. Que estamos abertos a qualquer negócio. Fazemos qualquer negócio. Fazemos qualquer negócio. A Salim, né? Igual o Salim. Né? Exatamente. Pode sugerir aí que a gente faz qualquer negócio. Então é isso. Obrigada, Carol. Até a próxima, gente. Muito obrigada pela audiência. Para todo mundo aí. Obrigada por participar. Tá certo. Um beijo. Tchau, viu? Tchau. Vai lá, dá tchau. Bom, gente, é isso. Não se esqueça que amanhã às 4 horas da tarde a gente tem uma live com a Miriam. Oi. Ah, tá. Peraí. Pronto. Foi o Arthur. Amanhã às 4 horas da tarde com a Miriam para a gente poder falar das festas. O que a mamãe pode fazer, né, nesse período de quarentena, a criança está fazendo aniversário, então ela vai dar umas dicas bem legais, bem caseiras, para a gente poder não deixar essa data passar em branco. E qualquer coisa é só me chamar no direct que a gente está aí para poder conversar e bater um papo, tá bom? Um beijo e fiquem com Deus e força e fé que tudo isso vai se resolver e, como eu digo, tudo passa, tá bom? Beijos, tchau, tchau.